O perigo de entender a Bíblia de forma errada. Melhor seria se não tivesse nenhum conhecimento da Bíblia do que conhecê-la de forma errada. O melhor livro do mundo é a Bíblia bem entendida. E o pior livro que existe no mundo é a Bíblia mal entendida, mal interpretada. Só existe uma forma da Bíblia ser uma fonte de bênção e salvação para a humanidade: se ela for examinada de forma correta, como o Senhor Jesus mandou examinar. Porque as pessoas hoje, elas não examinam a Bíblia. As pessoas estudam a Bíblia. As pessoas lêem a Bíblia. Mas o que o Senhor Jesus mandou não é isso. Ele mandou examinar a Bíblia. Examinar, João 5,39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Porque todas as pessoas que não examinam as Escrituras, mas apenas lê ou estuda a Bíblia, têm entendimento equivocado da Bíblia. Se não for para examinar a Bíblia, é melhor nem colocar a mão na Bíblia, porque ela vai criar confusão na mente das pessoas. É uma arma, a Bíblia é uma arma, que se for bem manuseada, ela vai trazer benefícios. Mas se for mal manuseada, ela vai ser uma tragédia na vida das pessoas. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A Bíblia não foi feita para ser estudada, lida apenas, mas para que seja examinada. Como se examina uma coisa? Comparando, olhando, comparando as coisas. A Bíblia se torna uma maldição quando as pessoas estudam ela superficialmente, pegando texto isolado fora do contexto. Com isso, o inimigo usa a Bíblia para criar confusão na mente das pessoas. A Bíblia é uma maldição quando as pessoas estudam ela superficialmente, pegando texto isolado fora do contexto. E com isso o inimigo usa a Bíblia para criar confusão. Então a Bíblia, as pessoas estudam a Bíblia de acordo com a religião que ela segue. Se a religião defende o espiritismo, ela só pega esse texto que fala a favor do espiritismo. Se pega se a religião tem outra visão, as pessoas pegam o texto, só aquele texto que tem aquela visão que a religião ensina. As pessoas não estudam a Bíblia comparando texto com texto. Quando as pessoas estudam a Bíblia e não examinam, quem implanta na mente dessas pessoas é Satanás. Quem interpreta a Bíblia é Satanás. E ele usa a Bíblia para destruir a fé da verdade. E a gente vê isso no mundo, né? As igrejas hoje, cada uma com as mentiras diferentes, cada uma ensinando doutrinas diferentes. Por quê? Porque cada uma pega texto isolado, fora do contexto, diferente do outro. Uma igreja pega um texto isolado do aquele lado que interessa a ela. Os outros pegam texto isolado do lado que interessa a elas também. E assim forma essa Babilônia aí de religião. Se todos examinassem a Bíblia sem pensar em religião, sem defender ideias humanas,
ao mundo seria uma maravilha. Quando, Isaías 28:10 diz assim: porque é preceito sobre preceito e mais preceito, regra sobre regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. O interessante é as pessoas pegar texto da Bíblia, comparando texto com texto, para você chegar a um acordo. E quem faz isso tem a bênção de Deus. Os anjos de Deus estão ali, perto. E o Espírito de Deus ilumina a mente. E as pessoas vão entender a Bíblia corretamente. Mas para fazer isso dentro de uma religião é até difícil, porque a religião não apoia esse tipo de coisa. Quando as pessoas estudam a Bíblia pegando texto isolado, salteado, fora do contexto, a mente enche de heresias, corrompe a mente e abre a porta do coração para que o inimigo possa entrar e fazer morada e criar as ideias dele dentro da mente das pessoas. Quando se estuda a Bíblia ensinando versículo por versículo, as pessoas não serão enganadas com falsas doutrinas. Compara texto com texto. Guilherme Miller, ele era estudioso da Bíblia e ele fazia isso. Quando ele estudava um texto que ele não entendia o texto, ele ia buscar outros textos falando daquele assunto para comparar com ele. Enquanto ele não entendesse o texto, ele não partia para outros versos. Por isso é que ele foi um homem exemplar, porque ele fazia as coisas da forma correta. Há pessoas que pegam texto salteado da Bíblia, salteado dentro da Bíblia, para defender uma igreja. Ele estuda e quanto mais estuda a Bíblia, menos ele entende, mais confuso fica. A melhor coisa é conhecer a Bíblia de forma correta. Ela se torna uma bênção na vida das pessoas. E a pior coisa desse mundo é ter um conhecimento da Bíblia de forma errada, sem entendimento. Tem o conhecimento sem entendimento. Isso causa um dano na vida da pessoa. As pessoas não vão entender nada, elas ficam perdidas. As pessoas ficam assim desorientadas. Não tem. Ela começa a defender um texto. Quando a gente vai dialogar, elas não sabem dialogar e parte para a ignorância. Se facilitar, elas brigam com a gente. Elas avançam na gente. A Bíblia é examinada com profundidade, comparando texto com texto, traz vida espiritual, vida na alma, traz entendimento, confiança na palavra, certeza daquilo que a gente está fazendo, esperança de vida eterna. E quando a Bíblia é lida pegando texto isolado fora do contexto, traz perturbação. A pessoa não sabe entender uma coisa direito, viu falar uma coisa, mas não entende aquilo, viu falando de um verso da Bíblia, mas não sabe o que significa aquele verso. Sai uma doutrina nova aí, como a Trindade, as pessoas não sabem de onde saiu, não sabem como se defender daquela doutrina, não sabem como combater aquela doutrina, faz uma confusão na mente das pessoas e elas ficam como perdidas. Quanto mais estuda a Bíblia de forma errada, mais corrompida fica a mente do estudante.